informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 27 de outubro, levando para vocês os seguintes destaques. Caixa reduz juros para médios produtores rurais. Colheita de trigo no Paraná será quase 1 milhão de toneladas menor. Lei Candir sob ameaça e produtores cobram posição do governo. Prefeitura estimula plantio de urucum nas aldeias de Dourados. Empresas internacionais apoiam o desmatamento zero aqui no Cerrado. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Tempo instável nesta sexta-feira na região de Dourados. A meteorologia prevê dia de sol com muitas nuvens. Esses períodos de tempo nublado podem vir acompanhados de chuva fraca e localizada a qualquer hora do dia. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou com preços estáveis ontem. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 133 com 30 dias. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global pagou R$ 122 à vista e o Friboi R$ 125 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 21,50 e a de soja a R$ 62, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,28 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Colide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
A Caixa Econômica Federal anunciou redução de taxas de juros para os produtores rurais no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, que terão a taxa de juros do custeio reduzida de 7,5% para 6,7% ao ano. A redução de 0,8 ponto percentual abrange as propostas de custeio agrícola e pecuária apresentados na Caixa até 30 de novembro de 2017. Para se enquadrar como beneficiário do PRONAMP, o produtor deve ter renda anual bruta de até R$ 1.760.000, sendo que pelo menos 80% desse valor deve ser proveniente de atividades agropecuárias. O vice-presidente de produtos de varejo da Caixa, Fábio Lenza, informou que a promoção tem o objetivo de apoiar o médio produtor, proporcionando redução nos seus custos de produção. Para um custeio com prazo de 12 meses, por exemplo, o produtor que contratar uma operação de R$ 1.500.000, que é o teto do programa, economizará cerca de R$ 12.000, explicou o Lenza. A Caixa possui linhas de crédito para atender as principais culturas agrícolas como soja, milho, arroz, café, algodão, trigo, feijão, cana, laranja, sorgo e para a bovinocultura de corte e de leite. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, entrou na quarta-feira com pedido de execução da sentença que determinou ao Ministério do Trabalho a publicação atualizada do cadastro de empregadores flagrados com mão de obra análoga à de escravo, conhecido como lista suja. Na ação, é pedido também que o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e a União paguem multa de R$ 320.000 pelo descumprimento judicial. Com essa ação, o Ministério Público do Trabalho deseja que encerre a omissão da União e do Ministro do Trabalho em publicar a lista suja atualizada. A referida omissão já dura mais de 30 dias. A falta de vontade política em publicar a lista atualizada é evidente, haja visto que a mídia já teve acesso ao documento, explicou o vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo, procurador Maurício Ferreira Brito, que assina a ação com mais 2 colegas. O pedido ocorreu após a decisão final da Justiça do Trabalho do Distrito Federal ter transitado em julgado em 27 de setembro desse ano. Com isso, o ministro do Trabalho, réu do processo com a União, não pode mais recorrer da determinação e teria que cumprir imediatamente a sentença do juiz da 11ª Vara do Trabalho em Brasília. A colheita de trigo da safra 2017 no Paraná se aproxima do fim, com perspectiva de produção de quase 1 milhão de toneladas menor frente à inicialmente prevista, em razão de uma série de problemas climáticos, informou ontem o Departamento de Economia Rural, o DERAL. De acordo com o órgão, a colheita do principal produtor do cereal no Brasil atinge 83% da área, estimada em cerca de 960 mil hectares no Paraná. A produção deve fechar com 2.224.000 toneladas e quase 1 milhão de toneladas inferior na comparação com as mais de 3.100.000 toneladas consideradas pelo DERAL antes da colheita. Na safra 2016, a produção de trigo no Paraná foi de 3.480.000 toneladas, uma de suas maiores colheitas. O clima começou a prejudicar em julho, quando fortes geadas afetaram 30% da área suscetível a perdas. No início de agosto, a seca agravou a situação, enquanto as chuvas no começo da colheita pioraram ainda mais o cenário. Diante da quebra de safra, não só no Paraná, mas também no Rio Grande do Sul, o governo avalia a isenção de tarifa de importação do cereal para uma cota de 750 mil toneladas do produto fora do Mercosul. O Brasil consome mais de 11 milhões de toneladas de trigo ao ano e deve importar 7 milhões em 2017, segundo a Conab. Nesta semana, um novo alerta surgiu durante reunião da Câmara de Insumos do Ministério da Agricultura: a volta da tributação das exportações com o fim da Lei Candir, o que pode influenciar diretamente na competitividade do Brasil frente ao mercado internacional. Júlio César Busato, vice-presidente da Abrapa, explica que a lei, que foi promulgada em 1996, visava melhorar o saldo da balança comercial e o aumento do produto interno bruto do país, isentando os grãos e industrializados semi-acabados de taxação do ICMS por parte dos estados.
Ele lembrou que os números mostram que as exportações agrícolas têm sustentado os números da balança comercial e que os efeitos da lei foram benéficos nesse sentido. Entretanto, a retirada dos efeitos da Lei Candir poderia aumentar os preços dos produtos em cerca de 17% devido ao ICMS. A preocupação se dá porque uma comissão foi instalada na Câmara dos Deputados para reavaliar essa lei e os mecanismos em relação com cada estado, uma vez que o governo federal deixou de repassar aos estados o valor do imposto que não era arrecadado. O lançamento do projeto Roça de Urucum, desenvolvido pelo professor Cayetano Vera e o agrônomo José Joaquim, em parceria da Secretaria de Agricultura Familiar de Dourados com a Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas da Prefeitura, na Escola Municipal Tengatuí, Marangatu, vai proporcionar a retomada dessa cultura que já foi tradicional nas aldeias de Dourados e agora ressurge, estimuladas também pelo SEBRAE e pela Agraer como alternativa de renda. Encontro organizado na manhã de ontem na escola da aldeia Jaguapiru, marcou a entrega de 410 mudas de urucum para a produção do coloral através de um grupo de 8 indígenas que aderiram ao projeto experimental. As mudas estão sendo produzidas no viveiro municipal e dentro da proposta de chegar a 10 mil unidades da espécie. Nos próximos dias serão entregues mais 500 pés de urucum ao grupo de indígenas. A proposta, de acordo com o secretário de Agricultura Familiar Landmark Ferreira Rios, é estimular também, além do uso culinário, a produção do coloral, utilizado como corante natural nos eventos culturais das comunidades indígenas, e vender o excedente da produção nas feiras realizadas nos bairros e na Feira Central de Dourados. Empresas líderes do mercado internacional lançaram na quarta-feira uma carta com o objetivo de reconhecer a importância do cerrado por seu papel na mitigação da mudança climática, por ser fonte de muitas das nascentes de água doce no Brasil e por ser uma região de produção agrícola. A carta apoia o Manifesto do Cerrado, um documento divulgado em setembro por organizações ambientalistas, que pede para as empresas que compram soja e carne do Cerrado defendam esse bioma. Na carta, 23 empresas, entre elas o Carrefour, McDonald's, Nestlé, Unilever e Walmart, afirmam que estão empenhadas em deter a perda de vegetação nativa associada à produção de produtos agrícolas e se comprometem em trabalhar com indústrias, produtores, governos e a sociedade civil para proteger paisagens naturais de importância mundial dentro de um cenário de boa governança e políticas de planejamento de terras. Entre 2013 e 2015, o Brasil destruiu 18.962 km² de cerrado. Isso significa que a cada 2 meses, nesse período, perdeu-se o equivalente à área da cidade de São Paulo. Este é um ritmo 5 vezes mais rápido que o medido na Amazônia, o que torna o cerrado um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. O proprietário de uma das fazendas fiscalizadas em ação conjunta contra o trabalho escravo no Pantanal terá que desembolsar R$ 38.501 para indenizar 9 trabalhadores resgatados. O valor foi acordado em um termo de ajustamento de conduta firmado entre o empregador e o Ministério Público do Trabalho. Cada trabalhador receberá, pelos dias de prestação de serviço, 13º proporcional, dentre outros direitos trabalhistas, embora estivessem trabalhando sem registro em carteira e sem contrato temporário. Segundo o procurador do MPF, Jonas Ratier Moreno, o cálculo foi feito levando em consideração os valores acertados entre o patrão e os empregados. A força-tarefa do MPT, mais o Ministério do Trabalho e a Polícia Militar Ambiental, esteve em 2 fazendas do Pantanal de Corumbá na terça-feira para verificar denúncia de trabalho escravo. Nas propriedades, 11 homens foram flagrados em situação degradante. Eles viviam há cerca de 2 meses em condições precárias e passariam ao menos mais 3 meses nos alojamentos que sequer tinham banheiros. 9 homens haviam sido contratados irregularmente para desmatar uma área e transformá-la em pastagem para a criação de gado. Na outra fazenda, 2 homens trabalhavam na construção de cercas.
Empresas com benefícios fiscais em Mato Grosso do Sul terão de comprovar até 31 de dezembro desse ano que fizeram os investimentos prometidos quando firmaram acordo com o governo estadual. A previsão está em medida baixada ontem, que acrescenta normas ao decreto, que aumentou o controle sobre a concessão dos benefícios dados para indústrias se instalarem no estado, com a garantia de investimentos e geração de emprego. A decisão é mais um reflexo da situação da JBS Friboi, grupo que já confessou não ter feito investimentos prometidos em 5 termos de acordo com o governo do estado. O universo de acordos envolvidos passa de 1.200 empresas. Conforme o novo decreto, as empresas que têm benefícios fiscais devem comprovar gastos realizados na construção das obras, com a indicação de materiais empregados ou dos serviços utilizados e custos para tal até 31 de dezembro de 2017. Também deve fornecer os demonstrativos dos gastos da instalação ou montagem, incluindo os preços das próprias máquinas, equipamentos e outros produtos. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ex-presidente da Caixa Econômica nega irregularidades em empréstimos ao grupo JIF dos Irmãos Batista. Em depoimento à CPI mista da JBS, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, negou pressão política e irregularidades na liberação de empréstimos ao grupo JIF. Segundo ele, todas as operações eram aprovadas por órgãos colegiados e passavam pelo crivo de mais de 50 técnicos. Jorge Hereda foi presidente da Caixa entre 2006 e 2015 e 2 dos 10 vice-presidentes do banco no período estão presos, Fábio Cleto e Gedel Vieira Lima. Eles são acusados de receber propina em troca de benefícios a empresas. E Fábio Cleto, em delação premiada, admitiu as irregularidades e apontou o ex-deputado Eduardo Cunha como beneficiário de propina em troca de operações feitas com recursos do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia, o FI-FGTS. No depoimento, Hereda disse que, se houve irregularidades, foram cometidas fora da Caixa, por meio não da concessão de empréstimos, mas de ameaças de obstrução de operações de crédito. O presidente da comissão, o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, não ficou satisfeito com a resposta e questionou Hereda, que respondeu não poder ser responsabilizado por atos cometidos por executivos nomeados por indicação política. Se eles cometeram ilícito, foi na porta da Caixa. Não dentro da Caixa. Não dentro da Caixa. Mas o dinheiro saiu de dentro da Caixa. O dinheiro. E o senhor era presidente da Caixa. Eu era presidente da Caixa, saiu de dentro da Caixa, dentro das normas da Caixa, não causou nenhum prejuízo à Caixa. Então, a minha obrigação era cuidar para que isso fosse dessa forma. Eu não tenho como sair atrás dos meus vice-presidentes indicados pelo MDB para poder saber o que é que eles fazem à noite nos seus conluios. Segundo Hereda, em 2014, o grupo comandado pelos empresários Joesley e Wesley Batista devia 5,4 bilhões de reais ao banco, mas todos os pagamentos estavam em dia. Questionado por um dos subrelatores da comissão, o deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, o ex-presidente da Caixa disse nunca ter recebido pedido do ex-ministro Guido Mantega para liberar empréstimos para a JBS. Mas ele disse ter sido ameaçado pelo ex-deputado Eduardo Cunha caso não concedesse empréstimos a 4 empresas, proposta que ele afirma ter recusado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Conid Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima sexta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E lembrando que nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.